Boa noite Boa noite. Boa às noite. nossas amigas, aos nossos irmãos. Vamos conversar por alguns minutos sobre estas três mensagens do capítulo 11. É uma mensagem escrita por Lázaro, a outra por Fênelon e a terceira por Sansão, um membro do Instituto, membro da Sociedade de Estudos Parisienses, Espíritos Parisienses. Lei de amor. Bem, então, a gente pensa lei do amor, ou simplesmente o amor. Como é que nós podemos defini-lo, até para podermos compreendê-lo? Sabemos o que disse João: Deus é amor. Aí há uma dupla complicação. Primeiro, o que é Deus, e segundo, o que é amor. A dificuldade, portanto, de nós compreendermos o que seja amor, nos leva, muitas vezes, a darmos-lhe determinados conceitos, determinadas definições, que, à luz do que disse Jesus no Evangelho, não são expressões ou não são conceitos muito adequados. Alguns linguistas, alguns estudiosos do Evangelho, nos apontam para o seguinte fato: os evangelhos foram escritos inicialmente em grego, exceto o Evangelho de Mateus, que tudo indica foi escrito em hebraico, os dos demais em grego. Dizem, portanto, os estudiosos, que os gregos costumavam, como acontece também com a nossa língua, com o nosso idioma, mas os gregos acostumavam a tomarem diversas palavras para o mesmo sentido. Como, de fato, de resto, acontece com todo e qualquer idioma. Diversas palavras para significarem mais ou menos a mesma coisa. E com o amor não foi diferente. Com uma diferença básica que a gente vai encontrar no Novo Testamento. O amor, na concepção grega, ou sentido da palavra amor, vem, primeiramente, obrigado, de eros, que nos dá a ideia de um amor relacionado ao, às questões conjugais. Eros, nesse sentido. Há uma outra palavra que os gregos também identificavam como amor, que é storgé, ou storgé, que é também um amor, mas um amor no sentido familiar, sentido mais próximo. Há uma terceira palavra, também empregada para amor na linguagem grega, que é philos, do que surge a filantropia, que também é um amor. Mas é um amor tipo condicional. Ou seja, eu amo se alguém me amar. Ou, se alguém me amar, eu amo. Portanto, se alguém não me amar, eu também não vou amá-lo. É um amor condicional. Há uma quarta palavra que designa o sentido de amor, que é HPO, verbo HPO, substantivo HP.
que é um amor incondicional. E não apenas é um amor incondicional, como dá o sentido de comportamento, de ação, de conduta, de ato. Dizem, portanto, os estudiosos do Evangelho, que quando Jesus faz referência ao termo amor, que está escrito nos Evangelhos, ele utilizou a palavra agape, ou HP, e não as outras três iniciais. Portanto, segundo esses estudiosos, nós não vamos encontrar no Evangelho, quando Jesus faz referência ao amor, a expressão eros, storge, philos, e sim HP. Portanto, Jesus estava fazendo referência ao comportamento humano, não apenas ao sentimento. O amor, no sentido colocado por Jesus no Evangelho, extrapola, portanto, a ideia de sentimento e avança para a ideia de ação, de comportamento, de conduta. O ato de fazer algo a outro ou a outrem, mesmo que isso não nos seja agradável. Porque quando a gente pensa naquilo que nos agrada ou naquilo que nos desagrada, a gente está falando de sentimento, sentimento de que é agradável, que é desagradável. A proposta, portanto, de Jesus, constante no Evangelho, é que nós temos o dever de praticar o amor, ainda que seja para com os nossos inimigos. E daí porque também os Espíritos nos ensinam que nós não temos exatamente a obrigação de termos aquele sentimento, olha o que os Espíritos nos dizem, nós não temos a obrigação de ter o sentimento de amizade, de carinho, de afeto, por alguém que já sabemos ser o nosso desafeto. Mas temos a obrigação de dedicar-lhes o quê? O amor. O que é diferente do sentimento. O amor conduta, o amor ação. Se nós, portanto, estivermos atrelados ao sentido de amor apenas com o sentimento, nós não vamos conseguir, na sua inteireza, colocá-lo em prática, porque os próprios espíritos nos dizem que é muito complicado para nós termos um sentimento de carinho, de afeto, de empatia por alguém que sabemos não gostar de nós. Ou sabemos que nós não gostamos dele. Mas a prática do amor, no sentido empregado por Jesus, é diferente. E é por isso que, no capítulo 11, Lázaro coloca aqui a lei do amor. Lázaro coloca o amor como uma lei. Lázaro coloca o amor como uma lei. E a lei, sabemos, é um requisito para ser seguido. Ainda que nós não gostemos da lei, nós somos obrigados a cumpri-la. Ainda que a lei nos seja desagradável, nós devemos cumpri-la. É um mandamento. É um mandamento. Daí porque está aqui como a lei de amor. E Lázaro aqui nos diz, o amor, portanto, não é o amor sentimento, mas é o amor comportamento. O amor resume a doutrina de Jesus, visto que o interessante aqui que, mesmo falando
do amor como uma lei, Lázaro transita aqui e coloca o amor como um sentimento. Mas vemos que ele coloca o sentimento como sendo o corolário das emoções, o que é diferente do sentimento comum que a gente entende. É um sentimento que muito se aproxima da lei, daquilo que é um dever, daquilo que deve ser a nossa prática. Então ele diz, é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. E aí ele diz, o amor, ele faz referência ao amor como o sol interior, que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Olha só o que nos diz Lázaro. A lei do amor, e aí ele faz referência novamente à lei, substitui a personalidade pela fusão dos seres. E isso é fundamental no entendimento que nós devemos ter sobre amor. Substitui a personalidade pela fusão. Ou seja, quando nós cultivamos o amor apenas enquanto sentimento, nós estamos personalizando o amor. Ou seja, eu só tenho sentimento de empatia com quem quer que seja se aquela pessoa estiver comigo. Mas quando quando o indivíduo vivencia o amor comportamento e não apenas o amor sentimento, isso desaparece. O que ele chama aqui, substitui a personalidade pela fusão dos seres. E o que fusão dos seres é essa? Nós nos vemos e, portanto, nós agimos exatamente como se todos nós fôssemos iguais. E quando partimos desse princípio de que todos nós somos iguais, nós temos o dever de agir no bem para com todos e para com tudo. Ainda que, repetimos aqui, isto em algum momento nos desagrade. E aí é onde está o maior desafio, um dos maiores desafios da nossa existência. O indivíduo que devidamente exerce e trabalha em função da lei do amor, ele é capaz de superar a sua personalidade, a sua individualidade. Noutros termos, ele supera aquilo que ele entende como empatia e vai ao encontro, inclusive, dos seus adversários. Vai ao encontro daqueles que lhes são antipáticos. Por isso que é difícil a gente seguir o amor, nesses termos, no termo que Jesus coloca aqui. Olha só, nos diz ainda Lázaro, quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram os circos. Esses mártires tinham muitos adversários. Muitos lhe eram inimigos, porque Jesus teve muitos adversários. Portanto, daqueles que seguiram Jesus também tiveram os seus adversários. Mas, impulsionado pelo fogo ardente do amor, na leitura aqui de Lázaro, esses mártires foram aos circos, sacrificaram-se em prol de algo que ele era maior do que eles, que era o amor de Jesus. A diferença, portanto, uma das diferenças que medeia entre nós, o resto da humanidade e esses mártires, é que, tocados por esse fogo sagrado, eles foram aos circos, obedecendo à lei de amor. Nós, muitas vezes, quedamos-nos no mero amor-sentimento e fixamos-nos
no nosso personalismo que nos mantém na inoperância. E assim nós nos tornamos distantes do sentido daquilo que Jesus empregou no Evangelho. O que é que diz, então, Fênelon, no item 9 do texto? Olha só, que pérola, diz ele. O amor é de essência divina e todos nós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Veja aqui que ele usa a mesma expressão que Lázaro usou, do fogo sagrado. Que de fato é um fogo que nos queima e que nos incomoda. Porque muitas vezes nós vivemos no nosso comodismo egóico, negligente. E o amor é este fogo que faz acender em nós a necessidade e a convicção de que devemos trabalhar em prol dos outros. Ainda que esses outros sejam figurativamente e circunstancialmente os nossos adversários. Nos diz então Fênelon: é fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este. 2 pontos. O homem, por mais abjeto e vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer, viva e ardente feição. Ele fala aqui do amor, não mais do amor, desse amor comportamental a que Jesus se refere, mas do amor sentimento. E aí ele diz que muitas vezes nós devotamos um amor a um animal, devotamos um amor a um objeto qualquer. Isso, na visão de Fênelon, é porque nos falta ainda a clareza do amor proposto e anunciado por Jesus. Ele diz aqui: não acreditais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. O amor verdadeiro, a seu malgrado cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que existem em cada um de nós. Quando nós somos tocados por esse amor, nós abstemos-nos do nosso personalismo. E vamos, então, para a fala de Sansão, que ele aqui nos trata também do amor como sendo um sentimento e fala também do amor como sendo uma lei. Ele diz: meus caros condiscípulos, isso ele chega numa reunião lá na sociedade. Os espíritos aqui presentes nos dizem por meu intermédio. Ele está sendo, portanto, intermediário dos demais espíritos que estão lá. Amai muito a fim de serdes amados. Olha o que ele coloca. Em princípio, a gente pode entender que ele está falando aí de um amor no sentido filantropia. Eu amo aquele que me ama. Eu vou amar, diz ele, amai muito, a fim de serdes amados. É um amor condicional. Jesus aqui diria: amai os vossos inimigos. Agora, o que a gente pode interpretar essa fala dele aqui também como a lei de causa e efeito. Se nós amamos, como retorno, a lei vai nos amar. A lei divina vai nos amar. Mas olha o que ele fala aqui. Amar no sentido profundo do termo. Isso é fantástico. É o homem ser leal. Vejamos que todos os qualificativos que ele registra aqui é no sentido de comportamento, de ação, de conduta, e não de sentimento. Olha o que ele diz aqui. O homem deve ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que esse lhe faça. Então, vemos o amor no sentido do comportamento, da ação.
O que é ser probo? O que é ser honesto? O que é ser leal? Isso requer de nós o quê? Um sentimento ou uma ação? Uma ação, uma conduta. É nesse sentido, portanto, que Jesus expressa no Evangelho o significado de amor. E ele diz mais: é procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-lo. Veja aí uma noção de conduta. É procurar, diz ele, é procurar em si o sentido íntimo de todas as dores que está no outro, a fim de suavizá-las. Nós podemos fazer isso apenas com sentimento? Não. Requisita, além do sentimento, uma ação, uma conduta. É o amor HP que Jesus coloca no Evangelho. E para encerrarmos, já que o tempo está nos convidando a isso, ele diz: é considerar como sua a grande família humana. Olha aí, um outro sentido do amor-comportamento é considerar como sua a grande família humana. Porque essa família, todos a encontrareis dentro de certo período nos mundos mais adiantados. O que Sansão nos propõe aqui é um amor pautado, fundamentado na nossa conduta, na nossa ação. Portanto, voltando aqui ao ensino de Jesus, amar os nossos inimigos e cumprir, assim, a lei de amor requisita uma postura muito ativa ou proativa da nossa parte. Não podemos nos permanecer, não podemos permanecer inerte ante aos nossos desejos de querermos ou não querermos fazer algo. Não podemos nos permanecer inertes ao sentimento de gostar ou não gostar de alguém, ter ou não simpatia com alguém. O amor remove, portanto, esses limites e nos faz criaturas atuantes no mundo em prol do Evangelho e do ensino de Jesus, agindo no bem, mesmo para aqueles que nos fazem o mal. É este, portanto, o sentido que Jesus empregou no Evangelho, e para o qual também é importante que estejamos atentos. E não atentos apenas para o amor vulgarmente conceituado, expressado e comunicado entre nós. Portanto, o amor-comportamento, o amor-ação, conduta, é a este sentido a que Jesus nos convida cotidianamente a nossa prática. Deus nos abençoe.